Oi, queridos e queridas do Vila, saudades de vocês, tudo bom? Bom, eu vim aqui contar uma história para vocês. Quem foi meu aluno, minha aluna, provavelmente já ouviu essa história e vai matar a saudade. E quem não foi, vai ter a oportunidade de conhecer, porque é uma história muito legal e uma história que eu não me canso de contar e que ela serve para qualquer idade. Bom, então, a história é do livro A Bolsa Amarela e quem escreveu foi a Lígia Bojunga. Vamos começar? A gente vai ler um pouquinho hoje. Bom, o primeiro capítulo se chama As Vontades e ele começa assim. Eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades. Não digo vontade magra, pequenininha, que nem tomar sorvete toda hora, dar sumiço da aula de matemática e comprar um tênis novo que eu já não aguento mais o meu. Vontade assim, todo mundo pode ver, não ligo a mínima. Mas as outras, as 3 vontades que de repente vão crescendo, engordando toda a vida, essas eu não quero mais mostrar de jeito nenhum. Não sei qual das 3 me enrola mais. Às vezes, acho que é a vontade de crescer de uma vez e deixar de ser criança. Outra hora, acho que é a vontade de ter nascido menino em vez de menina. Mas hoje eu tô achando que é a vontade de escrever. Já fiz de tudo para me livrar delas. Adiantou? É só me distrair um pouco e uma aparece logo. Ontem mesmo eu estava jantando e de repente pensei, puxa vida, falta tanto ano para eu ser grande. Pronto. A vontade de crescer desatou a engordar. Tive que sair correndo para ninguém ver. Faz tempo que eu tenho vontade de ser grande e de ser homem. Mas foi só no mês passado que a vontade de escrever deu para crescer também. A coisa começou mais ou menos assim. Um dia fiquei pensando o que é que eu ia ser mais tarde. Resolvi que ia ser escritora. Então fui fingindo que era. Só para treinar, comecei escrevendo umas cartas. Prezado André, ando querendo bater papo, mas ninguém tá afim. Eles dizem que não tem tempo, mas ficam vendo televisão toda hora. Queria te contar da minha vida. Dá pé? Um abraço da Raquel. No outro dia, quando fui botar o sapato, achei lá dentro a resposta. Dá, André. Parecia até um telegrama que a gente escreve bem curtinho para não custar muito caro. Mas não liguei, escrevi de novo. Querido André, quando eu nasci, minhas duas irmãs e meu irmão já tinham mais de 10 anos. Fico achando que é por isso que ninguém aqui em casa tem paciência comigo. Todo mundo já é grande há muito tempo, menos eu. Não sei quantas vezes eu ouvi minha irmã dizendo: a Raquel nasceu de engano, a Raquel nasceu fora de hora, a Raquel nasceu quando a mãe já não tinha mais condição de ter filho. Tô sobrando, André. Já nasci sobrando. É ou não é? Um dia perguntei para elas, por que a mamãe não tinha mais condição de ter filho? Elas falaram que a minha mãe já trabalhava demais, já estava cansada e que também a gente não tinha mais dinheiro para educar 3 filhos, quanto mais 4. Fiquei pensando, mas se ela não queria mais filho, por que é que eu nasci? Pensei nisso demais, sabe? E acabei achando que a gente só deveria nascer quando a mãe da gente quer ver a gente nascendo. Você não acha? Raquel. 2 dias depois, chegou a resposta. Estava escrito bem num cantinho do papel que embrulhava o pão. Acho, André. Não gostei de receber de novo aquele telegrama em vez de carta. Mas assim mesmo, continuei contando a minha vida para ele. Oi, André. O pessoal aqui de casa até que se vira. Meu pai e minha mãe trabalham e meu irmão está fazendo faculdade. Minha irmã mais velha também trabalha, só vejo eles de noite. Mas minha irmã mais nova nem trabalha nem estuda, então toda hora a gente esbarra uma na outra. Sabe o que ela diz?
que ela é que manda em mim. Vê se pode. Não posso trazer nenhuma colega aqui. Ela cisma que criança faz bagunça na casa. Não posso nunca ir na casa de ninguém. Ela sai, passa a chave na porta, diz que vai comprar comida, ela vai a namorar, que eu sei, e eu fico aqui, trancada para atender o telefone e dizer que ela já volta e não demora. Bem que eu queria pular a janela, mas não dá pé, moro no 6º andar. Essa irmã que eu tô falando é bonita pra burro. Você precisa ver. Nem sei o que ela é mais, se bonita ou fazida. Imagina que no outro dia ela me disse: eu sou tão bonita que não preciso trabalhar nem estudar. Posso escolher à vontade. Aí eu inventei que o Roberto, um grafino que ela quer namorar, tinha falado mal dela. Sabe que ele andou espalhando? Eu falei. Que você é tão burra que chega a meter aflição. Opa, me perdi aqui. Ah, tá. Levei uns cascudos que vou te contar. E de noite, quando o pessoal chegou, fui cedo pra cama porque logo vi que ia dar galho. Ela contou que eu continuava a maior inventadeira do mundo. Aí foi aquela coisa, o pessoal todo ficou contra mim. Fui dormir na maior fossa de ser criança, podendo tão bem ser gente grande. Não era pra eu ter inventado nada. Saiu sem querer. Foi sempre sem querer. Sai sempre sem querer. O que é que eu posso fazer? E dá sempre confusão. É tão ruim. Escuta aqui, André. Você me faz um favor? Para com essa mania de telegrama e me diz, por favor, o que é que eu faço para não dar mais confusão. Por favor, sim? Raquel. Esperei a resposta por uma porção de dias, até que uma tarde deu uma ventania lá fora danada. A janela do quarto estava aberta e entrou uma folha de árvore, entrou poeira e um papel escrito com a letra do André. Vibrei. Era uma carta mesmo. Maior até do que as minhas. Querida Raquel, para falar a verdade, eu preferia não me meter nessa história. Uma vez fui desenrolar o problema de uma amiga minha e acabei me enrolando todo também. Mas você pediu por favor. E fica uma coisa um tanto chata não atender um favor pedindo com letra tão grande e maiúscula. Então eu pensei bastante e acabei achando que para não dar mais confusão, você tem que fazer o seguinte: daqui para frente você só inventa inventado. Tá compreendendo como é que é? Se você inventa uma história com gente que não existe, aposto que ninguém vai ligar. Teu pessoal só fica chateado porque no meio da invenção que tu cria, tu bota o namorado da tua irmã no meio, ou então o gato da vizinha, ou então a tia Brunilda. Ou eu não sei quem mais. Coloca um monte de gente que tu conhece da tua família. Mas se você inventa um caso com gente inventada, com casa inventada, com bicho inventado, com tudo inventado, aposto que não te dão mais cascudo nem nada. Eu estava tão ligada na carta do André que nem tinha visto o meu irmão atrás de mim, lendo a carta também. Ele arrancou a carta. Quem é o André? Ninguém. O André é inventado. Ele me olhou com aquela cara de desconfiado que eu conheço tão bem. Já vai começar, palavra de honra. Eu tenho mania de juntar nome que eu gosto, sabe? Eu gosto um monte de André. Aí, quando foi no outro dia, eu estava sem ninguém para bater papo, então eu inventei um garoto pro nome. Um garoto legal, 2 anos mais velho que eu, cabelo e olho preto, e pensando assim, igualzinho a mim. Aí comecei a escrever para ele. Escuta aqui, por que tu acha que eu vou acreditar nessa tua história? Porque é verdade, ué? Ele é teu namorado? É alguém da escola? Que há, hein? Tô dizendo que ele é inventado. Invento onde ele vai escrever, invento o que ele vai dizer e invento tudo. E o meu irmão fez cara de gozação. E por que você inventou um amigo em vez de uma amiga? Porque eu acho muito melhor ser homem do que ser mulher. Ele me olhou bem sério e de repente riu. Sério mesmo? É sim. Vocês podem um monte de coisa que a gente não pode. Olha,
Lá na escola, quando a gente tem que escolher um chefe para as brincadeiras, sempre um garoto. Que nem chefe de família, é sempre homem também. Se eu quero jogar uma bola, que é um tipo de jogo que eu gosto, todo mundo faz pouco de mim e diz que é coisa para homem. E se eu quero soltar pipa, dizem logo a mesma coisa, uma chatice. É só a gente bobear que fica burra. Todo mundo tá sempre dizendo que vocês é que tem que meter a cara nos estudos, que vocês é que vão ser chefe de família, que vocês é que vão ter as responsabilidades, puxa vida, que vocês é que vão ter tudo. Até para resolver casamento, a gente fica esperando vocês decidirem. A gente tá sempre esperando vocês resolverem as coisas pra gente. Você quer saber de uma coisa? Eu acho fogo ter nascido menina. Meu irmão nem ligou. Mas também, por que ele ia ligar? Eu tava dizendo que ser homem era... Eu tava dizendo que ser homem era bom. Aí eu pensei que ele ia curtir conversar comigo, mas ele virou e disse: Tá, então me conta, quem é esse André? Quase caí pra trás. Mas eu já te contei. Conta melhor. Eu não tô acreditando nessa história toda que é só pra bater papo. Bom, só não. O quê? Conta! É o seguinte, eu resolvi que vou ser escritora, sabe? E escritora tem que viver inventando gente, endereço, telefone, casa, rua, todo mundo de coisas. Então eu inventei o André, para já ir treinando. Só isso. Aí meu irmão fechou a cara e disse que não adiantava conversar comigo, porque eu nunca dizia a verdade. Fiquei pra morrer. Puxa vida, quando é que vocês vão acreditar em mim, hein? Se eu tô dizendo que eu quero ser escritora, é porque eu quero mesmo. Guarda essas ideias aí pra mais tarde, tá bem? Em vez de gastar tempo com tanta bobagem, aproveita pra estudar melhor. E olha, eu não quero pegar outra carta do André, viu? O que eu vi é que a gente não tinha mais papo, nem respondi. E assim que ele saiu, escrevi correndo um bilhete. Não adianta, André. Gente grande não entende a gente. Então, é melhor eu nem escrever mais. E pronto. Nunca mais escrevi. Passei uns tempos sem escrever carta nenhuma. Mas um dia eu não tinha nada para fazer e pensei: o que há, hein? Eu fui no meu esconderijo de nomes, peguei um nome que eu adoro, inventei uma amiga para ele e comecei a escrever para ela. Lorelai. Era tão bom quando a gente morava lá na roça. A casa tinha um quintal com milhões de coisas. Tinha até um galinheiro. Eu conversava com tudo quanto era galinha, cachorro, gato, lagartixa. Eu conversava com tanta gente que você nem imagina, Lorelai. Tinha árvore para subir, rio passando no fundo, tinha cada esconderijo tão bom que a gente podia ficar escondida a vida toda que ninguém nos achava. Meu pai e minha mãe viviam rindo, andavam de mão dada, era uma coisa muito legal de se ver. Agora tá tudo diferente. Eles vivem de cara fechada, brigam à toa, discutem por qualquer coisa. E depois desata todo mundo a querer ficar emburrado. Outro dia eu perguntei: o que está acontecendo que toda hora tem briga? Sabe o que eles falaram? Que não era assunto de criança. E o pior é que esse negócio de emburramento em casa me dá uma aflição danada. Eu queria tanto achar um jeito de não dar bola para briga e para cara amarrada. Será que tu não acha um jeito? Um beijo da Raquel. Ela escreveu a resposta na última folha do caderno. Querida amiga, eu acho que o único jeito é você voltar para o quintal da tua outra casa. Lá o pessoal anda de mão dada, não tem briga, não tem cara amarrada e ainda por cima tem gato, rio, galinheiro e aposto que até coelho tem. L. Ponto. Respondi na mesma hora, dizendo que tinha coelho sim, mas que aquilo não era jeito. Como é que eu ia voltar para o meu quintal sozinha? Eles iam me deixar? No dia seguinte, quando entrei no elevador, encontrei um papel caído no chão. Era um bilhete da Lorelai. Raquel, você foge e pronto. Um beijo da Lorelai. Aí a coisa começou a esquentar. Escrevi dizendo que tá bem, eu ia.
mas só se ela fosse comigo. E ela topou. Então inventei a viagem. Foi aí que a minha irmã cismou de fazer uma arrumação no armário e achou as cartas atrás da gaveta. Arrumou o maior barraco. Quem é essa tal de Lorelai que quer te ajudar a fugir de casa? Comecei a explicar que ela era inventada, que a viagem era inventada, mas ela não deixou nem eu acabar de falar. Disse que eu não tinha jeito, me deu um puxão de orelha, fez queixa pro pai e o pessoal ficou todo de novo contra mim. E eu comecei a desconfiar que a gente ser escritora quando é criança não dá pé. Desisti de escrever a carta. Fiquei uma porção de dias pensando no meu pessoal para ver se entendia por que é que eles se zangavam tanto comigo. Acabei desistindo também. Gente grande é uma turma difícil de entender. Mas, em compensação, eu tive uma ideia. E se eu escrevo um romance? Aí ninguém mais pode ficar contra mim, porque todo mundo sabe que romance é a coisa mais inventada do mundo. Achei a ideia legal e escrevi um romance pequenininho. Achei que para começar era bom fazer um bem pequeno. Era uma história de um galo chamado Rei, lendo de morrer, que um dia ficou louco para largar a vida de galo. Ele morava num galinheiro com 15 galinhas, mas ele era um galo muito igual. Então achava que era galinha demais para um galo só. Para contar a verdade, ele vivia até um bocado sem jeito de ser chefe de uma família tão esquisita assim. Então ele resolve fugir do galinheiro. Mas aí dá medo de todo mundo ficar contra ele. Então ele passa o romance inteirinho naquela aflição de foge, não foge, foge, não foge. Quando chega bem no fim da história, ele resolve o seguinte: se a vida dele era furada, ele tinha mesmo era que fugir e pronto. E aí ele foge. Era domingo quando eu acabei a história. Me chamaram para o cinema. Saí correndo, larguei o romance no quarto. Minha irmã pegou e leu. Quando eu cheguei em casa, ela perguntou: como é que você pode pensar tanta besteira, Raquel? Achou gozado e deu para minha mãe ler. E a minha mãe deu para o meu pai. E o meu pai deu para o meu irmão. E o meu irmão deu para minha outra irmã e ela deu para minha vizinha. E a vizinha deu para o marido, que ainda por cima é o síndico do prédio onde eu moro. Quando eu voltei do cinema, encontrei todo mundo rindo da minha história. Era um tal de fazer piada de galo, de galinha, de galinheiro que não acabava mais. E o pior é que eles não estavam rindo só da história. Eles estavam rindo de mim e das coisas que eu pensava. Foi me dando uma raiva de ter largado o romance no quarto, que de repente, sem pensar no que estava fazendo, peguei o meu romance e rasguei todinho. Rasguei o galo chamado Rei, a família esquisita que ele tinha, rasguei o galinheiro inteiro e tudo mais que tinha lá dentro. Resolvi que até o dia de ser grande eu não escrevia mais nada. Só dever da escola, e olhe lá. Foi daí pra frente que a vontade de ser escritora desatou a engordar, que nem as outras duas. Se o pessoal vê as minhas 3 vontades engordando desse jeito e crescendo que nem balão, vão rir. Aposto! Eles não entendem essas coisas, acham que é infantil, não levam a sério. Eu tenho que achar depressa um lugar para esconder essas 3. Se tem coisa que eu não quero mais ver, é gente rindo de mim. Acabou o primeiro capítulo da história. Bom, o que será que vai acontecer com a Raquel, com as vontades dela? E vocês? Quais são as vontades de vocês nesse momento? Olha, quando eu trabalhei esse livro com as minhas turmas, eu tinha lá as minhas vontades. Posso dizer que nesse momento que a gente está vivendo, as minhas vontades mudaram um tanto. Hoje em dia, a vontade que está maior, bem grande assim, é, por exemplo, de almoçar lá nos meus pais. Todo sábado eu, meu irmão e minha irmã,
a gente ia para casa dos meus pais almoçar com eles. Mas com essa história de quarentena, coronavírus, a gente, para proteger eles, para se proteger, para proteger todo mundo, a gente não tá indo visitar eles. E isso dá uma saudade enorme. E é isso. Se vocês quiserem, profs, né, também, famílias, alunos e alunas, comenta aqui qual é a vontade de vocês que tá maior nesse momento. Tchau, tchau, um beijo!